Oi, tudo jóia? Voltando com Dr. Nowhere, vamos seguir com mais um conto. No caso 3, sente-se na cadeira ou deite na cama e venham comigo. Sua cama tem agido estranho ultimamente? Tipo, fazer sons como se tivesse alguém embaixo dela ou dentro? Não? Então você é um dos que tem sorte, pois os que não têm se ferraram. Camas de carne são espécies parasitas subhumanas que se disfarçam de camas. E para que elas se disfarçam, afinal? Ora bolas, para capturar suas presas. E quem são suas presas? Nós. O que aparenta ser uma simples cama, por dentro tem uma criatura, com cabeça humanoide e um corpo um pouco complexo. A forma da cama serve como casca de tartaruga, onde ele facilmente se encolhe e permanece oculto hibernando até o momento certo. E o momento certo são noites em que sua vítima está dormindo, especificamente noites mornas, de 21 graus ou mais. Os primeiros relatos da sua descoberta vão para meados dos anos 60, onde uma fábrica de colchões que estava com estoque cheio encontraram colchões a mais do que esperado. A primeira vítima reportada até então foi uma jovem de 19 anos. Ela tem dormido numa cama de carne durante alguns meses, até que a criatura despertou e mandou tudo para dentro. Quando foram investigar seu quarto e a sua cama, obviamente, acharam a criatura e ossos humanos no processo. Pouco se sabe de onde vieram essas coisas. Por se tratarem de sub-humanas, teorizam virem da mesma árvore que nós, mas de forma diferente acabaram evoluindo. Em autópsias na região digestiva, acharam DNA de várias pessoas, até as nascidas nos anos de 1600. O bicho tá de puxo cheio. Então, se sente sua cama tá tentando te comer, lá ele, cuidado e boa noite. Cuidado, a inexistência pode ser contagiosa. O macrocosmo é uma realidade quase idêntica à Terra. Tirando o fato de ter seres humanos, é habitada por cadáveres pálidos e sem cabeça. É isso aí. Na teoria estão mortos, pelo menos o que eles acham, pois os mesmos respiram por um orifício em seu pescoço, e seus corações entram em convulsões em intervalos aleatórios. São todos iguais, só muda a altura. E vai lá e tem um anão sem cabeça. Caralho, né? Que é a verdade. Como o ser humano é um bicho miserável, obviamente tentaram contato e acabou sendo observado que esses seres tiveram em um certo momento, mesmo que curto, uma consciência e vitalidade maior. Identificado mais de 2.000 humanos vivendo nessa realidade de bolso. Eles relatam cair lá depois de terem caminhado até esses bichos de forma inconsciente, enquanto estavam adormecidos em circunstâncias meio estranhas. Imagine você tá num ônibus, no metrô, dormindo lá de boa lá e simplesmente aparece na PQP. É bizarro. Ninguém mais em suas realidades originais consegue se lembrar deles. É como se deixassem de existir de certa forma. Resumindo, essa realidade é tipo um lixão do universo, um grande lixão. Tudo que for considerado descartável, não sei de acordo com quem, vai nesse lugar bem legal. É raro, mas acontece muito. E quem tá lá dá seu jeito de sobreviver, já que meio que viver lá é praticamente impossível. Enlouquecer lá provavelmente não deve ser tão fácil. Um homem dessa realidade foi visto indo pra cima de uma dessas criaturas de uma forma hostil, tentando matá-la aparentemente. Bom, acabou meio que sendo ao contrário. A criatura matou ele, arrancando sua cabeça. Nessa, a criatura meio que colocou a cabeça do homem em si mesma. Nessa, ocorreu um evento um pouquinho estranho na Terra. Nossa Terra, afinal. Principalmente no ano de 2061, no futuro. Tá bom, tá, eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Que resultou em uma intervenção governamental. A criatura com a cabeça do homem começou a se reportar de forma estranha. Tipo, bem estranha. Nesse ponto do conto, nos é informado que o aparente cadáver está tentando sugar a existência do homem que ele havia matado anteriormente. Bom, por quê? Pois tiveram sua existência roubada por uma doença cósmica e contagiosa, que não foi muito aprofundada, e agora buscam se reconectar com as raízes da realidade. Curiosidade. Em momentos diferentes do tempo, estruturas feitas pelo homem surgem nesse macrocosmo, para se montar com o ambiente, e também para servirem como anticorpos dessa inexistência. Vocês entenderam? Porque eu não. O conhecimento pode ter um alto preço. O obelisco são basicamente isso que você tá vendo. Uma criatura quase cósmica, quase divina, digamos assim, que anda em grupo e por algum motivo vive andando em lugares remotos pela Terra, conhecido como os pais do verdadeiro norte. Esses carinhas variam entre mais ou menos 45 metros e 15 metros. Cada obelisco levita um pouco acima do solo e voltado para o norte geodésico. Geralmente são vistos no deserto, porém já teve relatos de avistamento deles flutuando no oceano perto do Triângulo das Bermudas e até na Lua. Eles são tão rápidos na sua locomoção que chega a ser 5 centímetros por ano.
Rapaz, esse bicho é rápido demais. Eles costumam cochichar entre eles a fim de aliviar a constante onda de informações que acabam recebendo. E que conhecimentos são esses, afinal? Não é como fazer uma torta de maçã, cara. São basicamente conhecimentos vastos pelo universo. Tipo, a Terra é plana. Pessoas que passam pela região entendem seus cochichos como o canto de um anjo, e automaticamente são atraídos pela beleza do conhecimento oferecido, já que ao se aproximar e escutar esses zumbidos, a pessoa pode ter um certo nível intelectual. Ela começa a ficar muito sabido. E o que são esses bagulhos saindo deles, afinal? Bom, são elementos biológicos saindo deles, que os conectam entre a Terra e o universo, sendo uma forma de adoração ao conhecimento. Talvez um sacrifício mortal por uma honra imortal. E aí, eu não falei que isso pertencia a eles. Ao contrário, são partes acumuladas de órgãos de seres humanos e outros seres vivos. Após o tal iluminismo, que se resume de quanto o cérebro humano tenta absorver tamanha informação jogada dos obeliscos e a sua mente entra em combustão, na maioria das vezes. Quando isso não acontece, sendo raras, o sujeito acaba meio que sendo capaz de compreender tudo aquilo e, por consequência, é absorvido pelo obelisco. Pouco se sabe como essas coisas surgiram, mas de acordo com o vídeo, elas parecem serem meio que rasgos do tecido e da realidade, tipo buracos negros. Teorizam que vieram por antigos que, pela falta de conhecimento, abriram uma fenda para eles entrarem em nosso mundo, o que se comprova com esqueletos humanos com crânio avantajado, encontrados no subsolo, próximos aos obeliscos. Sendo mais uma curiosidade, eles ajudaram na construção das pirâmides também. E por fim, acaba a história dos obeliscos, seres abençoados e ao mesmo tempo amaldiçoados pelo conhecimento, condenados a sentir a agonia do conhecimento finito. Antes de a gente acabar o vídeo, temos um conto bônus. Cuidado com o que você segue. Esse é Philbus. Ninguém sabe de onde ele veio. Apenas houve várias pessoas que, após consumirem alguma notícia ou, sei lá, mídia retratando ele, meio que sentiram uma compulsão irresistível de praticar o Philbismo, que se resume a, compulsoriamente, a vontade de fazer móveis de madeira, principalmente cadeiras. O Philbismo é uma ideologia política e, de certa forma, religiosa em torno dessa crença de construção, com o significado de homenagear o grande sacrifício de Philbus, na qual ninguém sabe o que é. E o que esse Philbismo pratica no certo? Bom, aí que tá. Primeiro, a gente aprende a construir cadeiras. Ótimo. Depois, a gente aprende a tingir as cadeiras corretamente. Legal. Depois, a gente ajuda a promover e ao mesmo tempo discutir o consumo de cadeiras em fóruns obscuros da internet. Maravilha. E por último, elogiando o candidato político fictício, conhecido como Philbus, que supostamente defende que o consumo de imóveis seja uma prática socialmente aceita e difundida. É um sábio pensador. Viva o Philbismo, afinal. Atendendo coisas maravilhosas sobre o Philbismo, consuma o corpo de Philbus e torne-se um como muitos outros hoje mesmo. É uma ótima decisão. Basta sentar na sua cadeira para começar agora mesmo. Qualquer menção ao Philbismo e qualquer aprofundamento sobre o assunto acabará se tornando uma espécie de patrocínio ou propaganda. Não tenho a menor ideia de como evitar isso, então foi mal. Qualquer Philbispa negará a existência do Philbismo, quando questionado sobre isso. Esse vídeo não foi patrocinado de forma alguma pelo Philbismo. É apenas para fins educacionais, já que afinal o Philbismo nem existe. É isso, pessoal. Vamos encerrar mais um vídeo. Boa semana para vocês. No entanto, é isso e... Tem um certificado de Philbismo. Consuma o corpo de Philbus hoje. Coma sua cadeira imediatamente. Coma sua cadeira imediatamente.